De volta para Brasil, voltamos ao noticiário local para falar de PIB. A economia brasileira encerrou o quarto trimestre de 2025 praticamente parada. E para 2026, analistas já prevêem mais um início de ano morno, sob a Selic ainda elevada. Mas eles apostam numa virada para o segundo semestre deste ano. Quem está conosco hoje é Renata Pedini, editora da Broadcast. Conta um pouquinho mais para a gente sobre essas perspectivas, Renata. Seja bem-vinda, bom dia. Muito bom dia para você também, Gabriel. Bom dia também para você que nos assiste. É isso, resultados do Produto Interno Bruto divulgados nesta manhã e observados com bastante atenção pelo mercado financeiro, investidores e economistas tentando estimar aí quais devem ser os próximos resultados a partir da leitura que saiu nesta manhã. Só para a gente lembrar, 0,1% no trimestre, quarto trimestre de 2025, na comparação com o imediatamente anterior, o terceiro trimestre, em linha com o que previa a pesquisa Projeções Broadcast. A pesquisa cravou também os resultados no conceito interanual, 1,8%, e no ano de 2025, que foi um resultado de 2,3%. Segundo os economistas com os quais nós conversamos aqui na Broadcast, esse resultado tem a ver com atividades que são pouco sensíveis ao ciclo econômico. Então, sem agronegócios e a indústria extrativa, o PIB teria crescido menos. Além disso, quando a gente pensa no resultado mais recente do quarto trimestre, a gente observa um efeito de desaceleração em função do ciclo de juros. A Selic estável, num nível elevado, 15% ao ano, foi freando a atividade ao longo do segundo semestre, daí essa praticamente estagnação ao final do ano passado. Quando a gente pensa já para o início deste ano, já estamos no primeiro trimestre, então o mercado está observando os números passados, retrovisor, mas projetando o que vem pela frente, aí a gente pode observar alguma reaceleração, muito em função de estímulos do governo e também em função da isenção do imposto de renda para aqueles trabalhadores que ganham até R$ 5.000 mensais. Tem um indutor aí para a atividade econômica, para o consumo neste primeiro trimestre de 2026. Ainda tem um efeito defasado da política monetária apertada, mas, ao mesmo tempo, o Banco Central se preparando para iniciar um ciclo de redução da Selic. Então, é isso que deve influenciar mais a atividade a partir deste corte de juros que é esperado para março e além, né, para o período todo no ano de 2026, ao longo deste ano. Então, os economistas usam os números passados, usam os de hoje para projetar, mas se a gente for pensar que 0,1% é exatamente a mediana, é o que era esperado pelo mercado financeiro, a tendência é que esse resultado tenha um efeito muito discreto nos preços dos ativos, mesmo porque o mercado está muito sensível e respondendo muito mais à guerra no Oriente Médio, ao que está acontecendo no exterior e ao comportamento dos preços de ativos no mercado internacional. O que a gente precisa levar em conta nessa repercussão do produto interno bruto, e quando a gente pensa na atividade, pensa em juros também, é o efeito da guerra para nós, para o Brasil, que seria inflacionário se for confirmada uma duração mais prolongada do conflito e um repasse das oscilações nos preços dos ativos ou de cotações de petróleo para a nossa inflação. Então, o risco maior para o Brasil é a inflação. E se esse risco se materializar, ele reduz o espaço para o Banco Central cortar os juros, e aí sim, um nível ainda restritivo pode voltar a frear a atividade. Enquanto não se materializa, até na nossa pesquisa, projeções, quando o mercado já trabalhava então com essa previsão que foi confirmada hoje para o Produto Interno Bruto, os economistas já falavam numa desaceleração no fechado, né? No ano fechado de 2026 tende a ser menor do que 2025. Agora, se o Banco Central de repente tiver que fazer um ciclo menor, ou mais gradual, ou menos intenso na redução dos juros, aí a gente pode ter até um resultado menor
de atividade para 2026. É algo que a gente tem que monitorar, desenrolar da guerra e o efeito disso na inflação, nos juros e aí na atividade, Gabriel. Atenção total, até um alerta do secretário do Tesouro ontem, o Rogério Ceron, falando, gente, este conflito pode fazer com que a Selic não caia tanto. A gente nem começou o ciclo de queda de juros ainda e já tem gente querendo jogar água no nosso chope. Renata Pedini, obrigado pelas informações, sempre bem-vindo. Um bom trabalho a você, um bom restante de semana. Um complemento apenas, Gabriel, não Fica à falei das vontade. apostas na curva de juros, ainda estão mais fortes para meio ponto percentual para março. Então, o mercado ainda vê o Banco Central começando num passo maior esse ciclo de redução. 0,25 é a aposta minoritária, mas pode ganhar força se o cenário piorar. Um bom dia para você e para toda a equipe também. Valeu, um ótimo dia, um bom serviço.